Olá, aqui quem fala é Michele Camargo da Engenharia CIA, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as funções potência, né, que é um tipo particular de função bastante utilizado em engenharia, né? Se você não me conhece direito, se for o primeiro vídeo, né, vai aparecer aqui links, né? Que é um link que você vai ter acesso a vários links, né, do nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e tudo mais, né? Se você tiver curiosidade sobre o nosso perfil, né? E aqui no YouTube a gente já está chegando próximo de 300 vídeos entre aulas e vídeos técnicos práticos, né, de atividades práticas. Bom, vamos ao conteúdo, tema aqui do nosso vídeo, né? A gente vai falar das funções potência. O que é a função potência? É uma função definida dessa forma, f de x igual a x elevado a a. Então eu tenho uma variável e essa variável está elevado a uma potência que pode ser, em tese, qualquer valor. Né? Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser fração. Né? Esse A é uma constante qualquer, né? Qualquer. Né? Então, qualquer função definida dessa forma, ela é chamada de uma função potência. Então a gente pode ter, né, eu dar alguns exemplos de uma função potência, aonde o x é elevado a n, e esse n é só números naturais, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, excluindo o zero, né? O zero, né, se eu colocar zero aqui, é uma função, continua sendo uma função potência, porque ele obedece essa regra aqui, só que é uma constante, né? Uma reta horizontal, né? Então é uma função também, uma função potência, mas né, a gente acaba não usando muito essa terminologia para essa função quando A é zero, é isso que eu quero dizer. Bom, então se eu pego, por exemplo, essa função x elevado a n e vou mudando, né, 1, 2, 3, vamos embora, né, nesse exemplo aqui até 5, né, eu tenho o primeiro caso, o y igual a x. Y igual a x, essa aqui é uma função linear que a gente viu em vídeos anteriores, que também é uma função proporcional, né? Ou seja, o y é sempre proporcional a x, né? Então ele continua sendo uma função potência e também é uma função linear. Ou seja, nem toda função potência é função linear, nem toda função, mas toda função linear pode ser caracterizada como uma função potência se for, né, com o valor, né, o valor numérico zero, né? Então depende da função, ela vai ter mais de uma classificação. Quando eu pego para o n igual a 2, eu tenho a famosa parábola, né? Então, esses dois gráficos aqui é bem discutido no ensino médio, né? Já o terceiro grau, né, dependendo do cara, é ver alguma coisa, mas não chega a aprofundar tanto assim no ensino médio, né, depende da escola, ele tem esse comportamento. Veja que o x igual o y igual a x à quarta, ele é parecido com o x ao quadrado, exceto porque ele é mais largo aqui, né? Então, ou seja, aqui é uma parábola perfeita mesmo, aqui é um outro formato, não é parábola, né? Mas ele é bem parecido assim, em termos de concavidade, né? E por fim também a de quinto grau, ela é bem parecida com a de 3, só que também um pouquinho mais largo aqui, né? Esse sobe e desce, mas o comportamento é similar. Um outro tipo de função é aquele expoente negativo, né? Então, como eu disse, pode ser qualquer valor, né, o expoente. E a gente vai ter, né, falando de um exemplo, a gente tem f de x igual a x a menos 1. Bom, esse valor elevado à potência negativa, eu posso transformar isso numa fração. Então vai ficar f de x igual a 1 sobre x. Aí a gente cai naquela questão, existe números divididos por zero? Não, essa expressão ela não existe, né? Então aqui eu vou ter uma questão que eu tenho que estar ligado ao domínio da função, né? Então se eu fosse traçar o gráfico dessa função 1 sobre x, eu teria essas duas curvas em azul, para valores menores do que zero, né? Então eu vou ter no terceiro quadrante, para valor maior que zero, né, nesse quadrante aqui. E o que acontece que a gente tem aqui, né? Tanto o domínio eu vou ter que x vai ter que ser diferente de zero. Por quê? Por conta dessa restrição, né, que a gente falou lá com relação a domínio, por isso que a gente falou de domínio e por isso que é importante entender essa questão do domínio. Uma outra função, né, que a gente poderia citar, o g de x igual a x elevado a menos 2. E aqui a gente tem a mesma situação, né, onde a função fica 1 elevado a x sobre 2, né, aqui é mais, né, você acabou saindo errado aqui, mais 2. E fazendo da mesma forma, né, o que acontece aqui? Né? O x mais 2 tem que ser diferente de zero.
né? Então eu vou ter que fazer o domínio da função. Quando eu traço esse gráfico, né, eu vou verificar, né, que o x tem que ser diferente de mais ou menos zero, que é zero, né, não tem mais ou menos zero. Então o gráfico também ele existe, né, na parte negativa, existe na parte positiva, mas ele nunca vai encostar o eixo y aqui, porque ele não existe, né, no eixo quando o x é igual a zero, né? Então ele não existe nesse caso. E se a gente for falar de domínio da função, né, o domínio da função é só para valores positivos, porque qualquer valor que eu colocar aqui, seja positivo ou negativo, ele sempre vai ter resultado positivo. Pensando agora nos expoentes fracionários, o que são os expoentes fracionários? Quando a gente estuda radiciação, potência, etc., a gente consegue transformar uma função ou uma expressão, né, raiz de alguma coisa, num valor na forma de potência. Né? Lembrando que potência, a raiz ela seria a operação inversa da potência. Então, o f de x igual a raiz de x. Isso aqui a gente pode escrever de que forma, né? A gente pode escrever como x elevado a meio. Então essa função é uma função, digamos assim, especial também, né? E qual que é a restrição que eu tenho aqui? Eu não existe, dentro dos números reais, não existe raiz de número negativo. Então eu tenho que fazer aqui o domínio da função também, né? Aqui é muito simples, né? X maior ou igual a zero é o domínio da função. Então quando eu faço, né, o gráfico, veja que ele só vai ter aqui na região positiva, justamente por aquilo que eu falei, né? O domínio da função ele sempre vai estar entre zero e mais infinito por conta disso. Consequentemente, também o valor da imagem também vai estar nesse intervalo. Uma outra função seria o g de x igual a raiz cúbica de x, né? Nesse caso, a gente pode escrever como x elevado a menos não, x elevado a 1/3. Quando eu faço o gráfico disso, aí a questão aqui eu preciso fazer o cálculo do domínio da função, ou encontrar o domínio da função? Não, porque existe, né? Se eu pegar menos 8, cúbica de menos 8 é menos 2, existe, né? Então eu não tenho essa restrição. Então por isso que o gráfico vai ter uma parte positiva e uma parte negativa, porque existem valores no domínio aqui de uma função cúbica, né? Então o domínio aqui ele vai desde menos infinito até mais infinito. Uma outra função que a gente poderia escrever o h de x igual a raiz de x ao cubo. Essa função aqui ficaria x elevado a 3 meios, ou seja, eu consigo transformar essa raiz no expoente fracionário. E entender isso é importante porque muitos desenvolvimentos matemáticos lançam mão dessas técnicas para facilitar a resolução de um determinado conteúdo. E aqui, de novo, o que tem que ser positivo aqui? Né? Eu não posso ter raiz de número negativo para o sistema dos números reais, né? Para o conjunto dos números reais. Então, x ao cubo tem que ser maior ou igual a zero. Quando eu faço isso, eu só vou ter gráfico também para x, né? Então, o domínio da minha função vai ser maior, né? O x entre zero e mais infinito, né? Então, isso aqui seria o meu gráfico jogando os valores. Depois a gente vai, né, estudar melhor essa questão de gráfico e tudo mais, mas por enquanto a gente só está mostrando. E uma outra função aqui, eu chamei de g de x também, por falta de criatividade aqui, né? É a raiz cúbica de x ao quadrado. Isso aqui a gente transforma como x elevado a 2/3. Aqui também, né, uma raiz cúbica. A raiz cúbica não tem restrição. Basta jogar os valores, o domínio da função vai ser de menos infinito até mais infinito. Como ele tem o x ao quadrado aqui, ele só vai ter valores positivos para y. Basicamente é isso, por isso que ele tem essa curva diferentona que está aparecendo aqui. Então, entender esses conceitos de domínio de funções é extremamente importante para a simplificação de muitos conceitos de engenharia que você vai estudar ao longo do seu curso aí. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima aula.